LGBTI, é militante ou ativista e é chamado para participar de algum evento ou de alguma live, em alguma empresa, em alguma entidade, presta atenção no que, nas dicas que eu vou passar. Essas dicas são contra o Pink Money que rola nas nossas costas, tá? Porque eu já participei de eventos, as pessoas às vezes vêm com termos de uso de imagem, a gente assina sem prestar muita atenção e ali às vezes a gente tá assinando até abrindo mão de cachê e de hora-aula. Por que que eu tô falando isso? Porque é muito injusto, por exemplo, a pessoa vem com um discurso que está te dando um espaço para levar a sua fala, né? Que ali você vai ter um lugar, né, de fala, você vai poder levar a sua pauta, as suas causas, como se estivesse te fazendo um favor. Mas aquilo não é favor, é obrigação, gente, a pessoa aceitar e ter empatia pelas causas, viver amando o próximo, respeitando a dignidade humana. Isso é obrigação, respeito à dignidade humana. Então, às vezes eles vêm com essa coisa, né, de a gente tá dando espaço para levar, só que quando é para se falar, por exemplo, sobre depressão, sobre autoestima, autoajuda, sobre empreendedorismo, criatividade, eles pagam muito. E quando é para se falar de pautas, né, de diversidade, é como se eles estivessem fazendo um favor pra gente ir até lá, né, e estão dando aquele espaço. Olha como eles são bonzinhos, eles deixam a gente vir aqui falar sobre intersexo, né, sobre vidas, né. Então, começar a prestar atenção. A gente já teve em evento que eles vêm com aquela planilhinha lá, né, cheio de assina aqui, é pelo uso de imagem. Aí quando você vai ver, você descobre lá com o teu contador que você assinou até coisas que abrindo a mão de cachê, né, abrindo mão de um monte de coisa. E é bem isso mesmo, viu? Aí você assina lá e você nem sabe que você está assinando para abrir mão de tudo isso, né? E às vezes você cede teu uso de imagem para aquela empresa e não sabe, entendeu? De graça, né? Então rola um pink money nas tuas costas ainda. Eles ainda justificam isso no imposto de renda dele, eles justificam isso na declaração deles, é muito sério. Então assim, pessoal, toma cuidado, viu? Preste muita atenção, leia com cuidado, com atenção. E não é só a questão de pensar, agora, né, querem ganhar também com isso. Não. A questão é que quando a pessoa se dispõe a falar da vida dela, a levar as vivências dela, ela está se expondo. Então, por exemplo, eu posso pegar vários relatos e vários casos de pessoas que perderam emprego depois de dar entrevista em determinados sites, em determinados jornais. Então a pessoa tem a vida dela lá tranquila, algum jornalista fica sabendo de uma vivência dela, ela dá entrevista naquele lugar e aí no outro dia ela é demitida da empresa por preconceito, mas ninguém fala que é por causa da reportagem. Então a gente pode pegar desde casos famosos, como do David, né, dos irmãos Brian Bruce e Brian, né, que foram os irmãos que vêm, né, do modelo do protocolo Money, né, e aí quando ele tem a circuncisão mal feita e aí é realizado uma cirurgia naquele bebezinho para ser criado como uma menina, que é o que se fazem nos bebês intersexo, então é criado como Brenda. E aí na vida adulta ele não se identifica com Brenda e passa a viver como David. E uma pesquisadora, né, descobre que ele não era um caso de sucesso como dito por Money, né, por Dr. Money, e pede para ele dar uma entrevista. Ele dá essa entrevista realmente para que outras pessoas não sofram o que ele sofreu toda a vida. Só que depois ele perde o emprego, que ele tinha mais de 15 anos, que sustentava toda a família dele. E depois, com o desemprego, a família começa a ter menos condições, a esposa também não fica bem, isso gera um conflito no casal, eles se separam, tudo por causa de uma reportagem, entendeu? E ele acaba tendo um emprego mais simples, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo e ele acaba cometendo suicídio. Eu conheço também ativistas, né, ativistas intersexo mesmo, que depois que deu entrevista falando sobre a situação que vivia,
o namorado largou e no outro dia a pessoa cometeu suicídio. Então, por que que eu tô falando isso? Para pensar muito bem quando vai expor suas vidas e suas histórias, pensar na estrutura que você tem, no que pode acontecer no dia seguinte. E essas empresas de comunicação, elas não estão preocupadas com o dia seguinte após as entrevistas, se você vai ser xingado, se você vai ser exposto, com todas as consequências emocionais, sociais e econômicas que você vai ter na sua vida. Por exemplo, eu sei que a gente, por exemplo, enquanto comerciantes, perde alguns clientes por sermos ativistas LGBTI. Ganhamos outros, mas perdemos outros, né? Então, eu tô colocando tudo isso porque às vezes as pessoas não têm ideia de quando, né, vem, solicita uma reportagem e não pensa que, na verdade, né, igual eu já escutei perguntas, né, pessoas falando, nossa, vocês estão na mídia sempre, né, vocês devem ganhar, né, Não, a gente não ganha, a gente tira do bolso para levar a nossa pauta, para levar a nossa causa. E as pessoas tinham que ter noção. As pessoas não têm capacidade de doar nem R$5, por exemplo, de doação para uma associação ou para aquele ativista, aquele militante que está falando, que está se expondo. Então, é ao contrário. Por que eu também me impulsionei a falar sobre esse assunto? Porque uns dias desses eu recebi uma mensagem no Instagram e a pessoa falava assim, só existe essas 6 pessoas intersexo, só existe intersexo que é blogueiro, porque eu nunca vi outras pessoas intersexo que não estão na mídia, né? Então, como se fosse criação da mídia. Eu falei, não, é porque só essas 6 pessoas, né? Na verdade são mais, que a pessoa escreveu meia dúzia lá, né? Que são as que têm a estrutura em volta de apoio, a rede de apoio, seja familiar ou de amigos, que ela criou para poder estar lá falando, entendeu? Os outros não podem falar, porque senão você vai dar um emprego para ele amanhã, entendeu? Você vai proteger ele de violência na cidade dele, de sofrer algum ataque, sofrer alguma violência? Não vai, né? Então, são essas as pessoas que têm estrutura para poder falar, levar a pauta ali na frente. Então, se você não vai dar estrutura para outras pessoas falarem, então para de questionar. Então, gente, é isso aí, né? Tá dado o recado. Tem mais algo a dizer? Só isso, né? Gente, se você gostou desse vídeo, siga-nos ou comente, compartilhe. Fui. Tchau.